vou, já assim que eu terminar a defesa do trabalho dele, a gente já começa seguindo aí a ordem do Juliano, depois o André. Tá bom? Tá bom. Pode ser o André e depois o Juliano. Tá? Tudo bem, não tem problema. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Antes de tudo, o meu áudio tá cortando? Tá fluido? Como é que tá o áudio? Alguém tem... Tá ok. Tá ok? Tá bom. Ok. Vou compartilhar a tela inteira para ficar mais fácil. Então, vamos lá. O trabalho é referente ao estudo da anisotropia do manto superior e a formulação do banco de dados, orientada pelo professor George. Bom, antes da gente iniciar, a gente precisa ter em mente o que é a anisotropia. A anisotropia trata-se da variação de uma propriedade física de acordo com a orientação preferencial ao interagir com o meio. Ou seja, a gente vai ter uma propriedade física, seja ela o calor, a luz, qualquer propriedade física, quando ela interage com o meio, ela pode sofrer uma polarização e ela irá ter um eixo do cristal que irá conduzir mais facilmente essa propriedade. A gente estuda bastante isso na cristalografia e na mineralogia. Um exemplo bem claro disso é a birrefringência da luz, fenômeno físico que ocorre devido à polarização da luz ao interagir em um meio anisotrópico, como é o caso da calcita, que é a imagem que a gente está vendo bem aqui. Não sei se está dando para ver meu cursor do mouse, mas aqui a gente tem a calcita, que tem um sistema cristalino ortorrômbico, que é um cubo deformado praticamente. A luz interage com a calcita, ela se polariza, um pulso vai se propagar mais rapidamente do que o outro. E a gente vai ter esse efeito duplicado aqui. Só que o efeito que a gente visualiza na anisotropia da onda sísmica não é uma imagem duplicada, obviamente. A gente vai discutir isso mais adiante, mas é bom ter em mente o que significa a anisotropia. A velocidade com que uma onda sísmica se propaga depende de sua direção de propagação ou de polarização, que é o que se trata a anisotropia. A olivina é altamente anisotrópica e dominante no manto superior. A olivina é o mineral que vai aparecer bastante nesse estudo, porque a origem da anisotropia se dá devido a ela. A gente tem a geologia do local, a área de estudo no Craton Amazônico, nessa porção de cobertura azul aqui, tem essa cobertura branca que indica as principais bacias presentes no Brasil, mas é essa porção azul aqui, na parte de cima e na parte de baixo. O Craton Amazônico tem uma extensão territorial de 5 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 4 dele está dentro do território brasileiro. O Craton Amazônico é dividido em Craton Amazônico Norte e Craton Amazônico Sul. É uma das áreas pré-cambrianas com menor conhecimento do mundo, porque se tem tanto pouco conhecimento a respeito do Craton Amazônico. Por causa que boa parte dele está localizada sob a região amazônica, e ela apresenta uma grande dificuldade de acesso devido à densa vegetação que a região apresenta, que acaba impossibilitando estudos e a instalação de estações. Trata-se de uma estrutura estável, possui um núcleo denominado Província Amazônia Central. E há uma discussão a respeito da disposição geológica do Craton. Foram formulados 2 modelos para poder explicar como que o Craton como é que ele é geologicamente estruturado, e os modelos são o modelo geofísico estrutural e o modelo geocronológico. Aqui, no lado esquerdo, nós temos o modelo geofísico estrutural e do lado direito nós temos o modelo geocronológico. Qual é a diferença entre os dois? No modelo geofísico estrutural, ele considera como sendo um compartimento de diversos blocos. Aqui a gente vê diversas linhas e essas linhas representam os blocos. O estudo foi realizado por meio dos métodos geofísicos, principalmente gravimetria e magnetometria, e fornece esse compartimento de blocos, com idades variando do Arqueano ao Paleoproterozoico. Na parte direita, aqui, a gente tem um mapa geocronológico. Os autores que defendem bastante o mapa geocronológico não vão muito com a ideia do modelo geofísico estrutural, por ser um modelo muito amplo e não tão detalhado quanto é o geocronológico.
Aqui no geocronológico, eles consideram o Crato Amazônico como sendo um mosaico de 7 províncias. Aqui a gente tem as províncias CA, que é o Crato Amazônico, VT, RNJ e assim por diante. E o Crato Amazônico é resultado de uma cobertura crustal proterozoica em volta de um núcleo estável arqueano. A gente está, no nosso estudo, a gente está levando em consideração o modelo geocronológico e, mais especificamente, a gente está levando em consideração o Craton como um todo. A gente não está separando ele em diversas províncias, como está aqui nesse estudo aqui geocronológico. Bom, a metodologia. Primeiro, a gente tem que discutir as fases que são utilizadas no estudo. As fases utilizadas são SKS, SKKS, PKS, ou se não, podemos chamar isso tudo de XKKS. Lembrando que as ondas S são as ondas cisalhantes ou ondas transversais e as ondas P são as ondas compressionais. Bom, as fases SKS e as SKKS, a gente escolhe ela devido à incidência que elas têm, que é praticamente vertical, depois da interação que ela tem com o núcleo e o manto. Ou seja, aqui a gente tem um evento, o hipocentro, a onda vem no formato S, tem a interação, é convertida no formato K. Já a gente sabe que o núcleo externo tem uma característica líquida, então a onda que vai propagar aqui é uma onda compressional. A gente tem depois, de novo, a interação entre o núcleo e o manto, e a gente tem uma incidência da onda. E essa incidência vai ser praticamente vertical em relação à estação. Nessa incidência aqui, nessa conversão de fases, a gente vai ter uma polarização radial da onda. A polarização da onda P é perpendicular à direção de propagação e... Não, a polarização da onda P é paralela à direção de propagação da onda e a da onda S é perpendicular à propagação da onda. Ao interagir com o meio anisotrópico, serão obtidos dois parâmetros, a direção de polarização rápida e o tempo de atraso, que são os parâmetros que a gente vai utilizar nesse estudo. A anisotropia sísmica. Inicialmente era um estudo teórico, sendo feita análises laboratoriais sobre rochas, ou seja, na década de 50 o estudo era completamente teórico, sendo desenvolvidas uma série de fórmulas para poder explicar como é que seria a anisotropia, e depois esse estudo avançou para estudos laboratoriais, fazendo análise em rochas, e descobriram que rochas se comportam como meios anisotrópicos. Depois, na década de 60, o autor Andrade ele visualizou a diferença nas velocidades de chegada das fases ondas Love e Rayleigh. E, com isso, ele ampliou o estudo da anisotropia para o manto superior. A anisotropia pode ser observada na crosta por meio de fraturas. Essa parte do meio de fraturas é bastante interessante para empresas de engenharia, por causa que a direção de polarização rápida vai coincidir com a fratura, e o tempo de atraso vai corresponder com o quão longo essa fratura é. E dessa forma, a gente pode inferir o quão economicamente viável é essa fratura, para poder explorar. A gente também tem processos orogênicos. Um exemplo desses processos orogênicos aqui na plataforma sul-americana é a região andina, onde a gente tem a subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. E em regiões oceânicas, devido ao fluxo astenosférico, que é o que predomina na região oceânica, é o fluxo astenosférico. A onda elástica, ao interagir com um meio anisotrópico, se polariza em duas ondas perpendiculares, que é o que a gente pode ver na imagem aqui à esquerda. A gente tem um pulso, ele interage com um meio anisotrópico, ele é polarizado, a gente vai ter um pulso se propagando em uma direção e outro pulso se propagando em outra direção. A gente vai ter uma diferença de fases aqui, a gente vai ter uma angulação, que a gente chama de φ, e a gente vai ter um tempo de atraso em relação de um pulso ao outro. A direção na qual a onda se propaga mais rapidamente é denominada de direção de polarização rápida, ou FPD, que vem do inglês. E a onda que se propaga na direção mais lentamente é denominada de direção de polarização lenta. Bom, o manto superior é um dos alvos que a gente está estudando, então é necessário a gente ter algumas informações a respeito dele. Ele tem início aos 6 km de profundidade nas regiões oceânicas e os 35 km de profundidade nas regiões crustais. Vale lembrar que
nas porções variando entre 50 e 200 km, a gente tem uma zona de baixa velocidade. Isso é caracterizado pela diminuição da velocidade da onda P e atenuação da onda S. Isso se dá devido à ductibilidade que a região apresenta. A composição química se dá próxima ao peridotito. O peridotito é uma rocha ultrabásica, rocha composta predominantemente por olivina. 80% do peridotito é composto por olivina e os outros 20% é composto por piroxênio. A olivina, que é o mineral predominante no manto superior, ele está presente geralmente em rochas ígneas básicas, e as ondas sísmicas sofrem uma alteração significativa na velocidade quando interagem com a olivina, sendo de 24,6% para a onda P e 22,3% para a onda S. O fluxo astenosférico influencia na direção do eixo rápido e, em contrapartida, processos orogênicos também podem influenciar na direção de eixo rápido. A gente tem dois padrões para a olivina, que é o tipo A e o tipo B. Antes de discutir esses padrões, a gente está dando para ver a representação da olivina aqui? Ninguém sabe dizer? Leonardo, minimiza essa janelinha aí que está aparecendo no jornal em geral. Agora foi. Aqui a gente tem a olivina, o eixo rápido dela é o A, que está sendo representado aqui. No estudo de ondas sísmicas, a diferença de velocidade entre o eixo B em relação ao eixo C é praticamente imperceptível. Então, a gente considera o eixo de polarização, direção de polarização rápida, somente o eixo A. Os padrões da olivina, eles modificam de acordo com as condições que a olivina está presente. Ou seja, o tipo A, quando ele está nas condições ideais de temperatura, pressão, conteúdo de voláteis, o eixo A ele irá rotacionar 45 graus em relação à direção de esforço máximo ou à direção de cisalhamento. O tipo B é característico em zonas de elevada pressão, baixa temperatura e com a presença de conteúdos voláteis. E o eixo A ele vai se orientar 90 graus em relação à direção de esforço máximo. Ou seja, ele vai ficar praticamente perpendicular à direção de esforço máximo. Há uma grande discussão a respeito da causa dessa anisotropia na região andina, onde tem uma série de estudos que é discutido a respeito de como a anisotropia se comporta, se a olivina se comporta do tipo A ou do tipo B, ou seja, se ela vai estar paralela à direção de máximo esforço ou perpendicular à direção de máximo esforço. O manto apresenta olivinas magnesianas e betas, o que diferencia uma da outra. As magnesianas são originadas nos primeiros quilômetros de profundidade do manto. E as betas, elas são originadas próximas aos 400 quilômetros de profundidade, porque a gente vai ter um aumento de temperatura, a gente vai ter um aumento de pressão, sendo assim a gente vai ter uma olivina mais compacta e densa, que também vai interferir na velocidade das ondas P e S. As metodologias utilizadas, os métodos que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos com o intuito de minimizar o efeito da divisão de ondas cisalhantes. Os programas desenvolvidos para a análise das ondas cisalhantes contam com alguns métodos, e eles são o método da rotação e correlação, desenvolvido por Bowman e Ando, e o método da mínima energia e alto valor, desenvolvido por Silver e Chen. O objetivo dos métodos é realizar um mapeamento em grade que encontre os pares de valores que são direção de polarização e tempo de atraso, que visem minimizar o efeito da divisão da onda e lineariza o movimento da partícula. Ou seja, eu disse anteriormente que a onda, depois de passar pela interface manto e núcleo, ela sofre uma polarização radial. Acontece que a gente tem um efeito de uma componente transversal. A gente precisa minimizar essa componente transversal para que o movimento da partícula seja linearizado e só tenha influência da componente radial. As fases XKKS são escolhidas devido à sua incidência vertical e subverticalizada, como foi dito anteriormente, o que indica a anisotropia encontra-se embaixo da estação, ou seja, como ela tem uma incidência vertical, a estação está aqui, pode-se inferir que a anisotropia está debaixo da estação. Como foi dito, a polarização da onda P ocorre paralelamente à direção de propagação da onda e a polarização da onda S ocorre de maneira perpendicular à propagação da onda. A gente discute, no primeiro slide, eu discuti a respeito
de como é visualizada a birrefringência da luz. No caso da anisotropia sísmica, das ondas cisalhantes, a gente tem um movimento da partícula. É esse movimento é esse o efeito que a gente visualiza, é o movimento da partícula. Na física, a gente estuda que o movimento da partícula é linear, ou seja, nas ondas compressionais, o movimento da partícula, quando a onda interage com ela, é da direita para a esquerda, e as ondas transversais é de cima para baixo, ou seja, é um movimento linear, seja na vertical ou seja na horizontal. Porém, como a gente tem a anisotropia, a gente tem uma polarização da onda, a onda ela vai estar propagando nos eixos do cristal, porém, não vai ser um pulso vai primeiro e o outro pulso vai depois. Assim, a gente ia verificar um movimento linear de 2 pulsos. Como os pulsos estão indo praticamente juntos, com um tempo de diferença muito curto, em torno de 1 segundo, o movimento da partícula ele passa a ser praticamente elíptico ou circular. A gente tem que remover o efeito da anisotropia para que o movimento seja linear, que é o movimento ideal quando uma onda interage com alguma partícula. Os métodos, o de rotação e correlação, que foi desenvolvido por Bowman e Ando, o método tem por objetivo obter a orientação e divisão das ondas cisalhantes. Trata-se de um método quantitativo e os sismogramas são rotacionados de 0 a 90 graus com um intervalo, ou seja, uma taxa de amostragem de 5 graus. O coeficiente de rotação e correlação varia de -1 a 1. O que isso quer dizer? O autor pegou o método de correlação, que é um método estatístico, é bastante utilizado no ramo da estatística. É um método quantitativo que o objetivo dele é observar a relação de uma variável com outra e verificar se é linear ou se não é linear. No caso aqui do exemplo do gráfico, a gente vai aumentando os valores, vai ter um valor máximo e em seguida esse valor vai abaixando. Caso a variável aqui embaixo ela vá aumentando, a gente tem uma relação linear entre as variáveis. Caso o valor comece alto e vá abaixando, a relação não é linear. Bom, os valores de máximo e mínimo são plotados para cada intervalo de medida, como estão aqui os pontinhos, representam esses valores medidos. O valor que obter a melhor correlação será classificado como sendo direção de polarização rápida. Ou seja, nesse exemplo aqui, que é apenas uma ilustração, não se trata de um dado real, a gente, o valor que melhor obtém a correlação é aqui, e está próximo dos 14 graus. Então, a gente poderia dizer que a direção de polarização rápida, nesse caso aqui, seria 14 graus. Em seguida, a gente tem um método de mínima energia e alto valor. Praticamente todos os programas que forem utilizar, que os usuários forem utilizar para realizar a análise de ondas cisalhantes, vai ter esse método desenvolvido por Silverstein. O objetivo é minimizar a influência da componente transversal. Então, aqui o que acontece? Anteriormente, a gente pegou um método para a gente descobrir a direção de polarização rápida. Aqui a gente está querendo minimizar a componente transversal. Então, o que acontece? Após a conversão das ondas na interface núcleo-manto, o Silverstein introduziram um método com o intuito de encontrar parâmetros anisotrópicos que minimizam a energia. Então, eles desenvolveram uma fórmula, eles falaram que a onda cisalhante se comporta dessa forma, matematicamente falando, onde a gente tem o U sendo um vetor isotrópico, o A, a amplitude da onda, o ômega sendo a frequência angular e o T0 sendo o tempo de chegada da onda na superfície. A gente pode reescrever o 1 no 2, apenas transformando o A, escrevendo o A em função da frequência angular e do vetor de polarização, que ele está orientado de acordo com a direção de propagação da onda. Isso aqui, a fórmula 2, é a fórmula que a gente vai utilizar, e ela está indicando como é que funciona o comportamento, como a onda se propaga em um meio isotrópico, sem ter a influência de nada, de nenhum material que vai gerar anisotropia. Em seguida, eles desenvolveram a fórmula, o operador de divisão, representado pelo gama. O vetor P foi projetado na direção de polarização rápida, que está sendo representado pelo vetor F, e na direção de polarização lenta, sendo representado pelo vetor
S. Aqui a gente tem um tempo de atraso para ambas as direções. Aplicando o operador de divisão na fórmula 2, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Então, o método dele, o método Silverstein, visa encontrar parâmetros de φ, que é a direção de polarização rápida, e o dt, que é o tempo de atraso. A gente é feita uma pesquisa em grid, um mapa, feita uma pesquisa em grid que vai encontrar melhor esses parâmetros aqui, que a gente vai ser aplicado um operador de divisão inversa e o objetivo é retornar nessa fórmula ideal, que é onde a onda cisalhante se propaga em um meio isotrópico. Aqui, o objetivo dessas duas fórmulas aqui é apenas minimizar a fórmula 3. A gente escreve o tensor em função do tempo de atraso dividido por 2 e multiplicado pela direção de polarização. Essa diferença aqui é a direção de polarização. Feito isso, a gente pode reescrever a fórmula 3 na fórmula 6. De maneira geral, o intuito do método de mínima energia e alto valor é pegar a fórmula 4 e transformar ela na fórmula 2, ou seja, encontrar os parâmetros de φ e dt que retornem ela na fórmula 2. Os softwares utilizados. Foram realizados uma série de estudos no Brasil, inclusive utilizaram o Split Racer. A Bruna Mello foi uma das autoras que utilizaram o Split Racer, porém não foi para a região cratônica do Crato Amazônico, foi para outras regiões. No Crato Amazônico, a gente teve estudos realizados por outro software, que foi o software do Split Lab. E já vou falar a respeito do Split Lab e do porquê que ele não é tão eficiente mais para o estudo de análise de divisão de ondas. O Split Racer foi desenvolvido pela doutora Miriam Reis durante seu PhD. Trata-se de uma interface gráfica do MATLAB que tem por objetivo a análise de ondas cisalhantes. Ele foi desenvolvido no ano de 2017 para o ano de 2018. É um código livre e semi-automatizado que busca harmonizar ações do usuário com procedimentos automatizados. Ou seja, ele está mesclando, harmonizando parâmetros que o usuário vai colocar juntamente com procedimentos automáticos, para poder ter uma análise mais precisa, digamos assim. A interface utiliza o método desenvolvido por Silverstein e conta com um algoritmo automático que seleciona janelas temporais. Por ser um software de código aberto, o usuário poderá modificá-lo de acordo com suas necessidades. A janela inicial... Deixa eu explicar melhor. Essa daqui é a janela inicial do Split Racer. Caso a gente já tenha o dado de maneira que o Split Racer possa ler, a gente só seleciona essa opção aqui. Caso a gente não tenha o dado, a gente vai precisar baixar os dados. Então, para selecionar essa janela aqui, vai ser criada uma pasta onde vai ser colocado todos os arquivos nessa pasta. E aqui a gente pode escolher o diretório que será trabalhado e armazenado essa pasta nova que está sendo criada. Após colocar o nome da pasta, a gente clica em OK e vai para a parte de download dos dados. Aqui a gente tem um fluxograma de como o programa funciona. Se caso o dado exista, a gente apenas importa os dados e já vai para a parte de pré-processamento. Não precisa passar pela parte de baixar os dados. Caso os dados não existam, a gente tem que baixar os dados. E essa é a janela de download dos dados. Aqui nós podemos escolher o data center. Já tem uma lista de data centers pré-disponíveis no programa, sendo o Iris uma delas. A gente pode colocar, como por exemplo, os data centers do Observatório Sismológico, USP e de outras universidades. No caso desse trabalho, não conseguimos achar o data center do Observatório Sismológico, então foi utilizado o data center da USP. Em seguida, a gente pode utilizar o código da network, que vai variar entre BR, BL, BN. Há uma série de códigos network. Do Observatório Sismológico, o código é OS. O nome do canal tem BH e HH. Normalmente é utilizado HH. E em todas as estações foi utilizado HH. E aqui nós selecionamos a estação. Após preencher todas essas 4 lacunas aqui, a gente pode criar uma lista de eventos, caso a gente não tenha uma lista de eventos, ou podemos selecionar
as que já estão presentes. O programa Split Race 2.0 conta com 2 listas de eventos, uma de 2019 e a outra foi quando o programa foi criado, que foi de 2018. Em seguida, a gente vem para esses parâmetros, que a gente escolhe o início, a data inicial, que irá baixar os dados, e a data final, que irá baixar os dados. Aqui nós temos a distância epicentral dos eventos. A distância epicentral do SKS, ela varia de 90 a 130. Porém, o Split Race pega todas as fases, X, K, KS. Então, foi colocado de 85 a 140 para ter, para abranger todas as fases que vão ser utilizadas no programa. E a gente tem a magnitude. O programa já tem a magnitude pré-selecionada como 6. Pode ser 5, mas não é recomendado que seja abaixo de 5 devido à razão sinal-ruído. Caso o dado apresente bastante ruído, será praticamente impossível de analisar ele e obter uma boa precisão dos parâmetros φ e dt. Após baixar os dados, a gente vai para a parte de pré-processamento inicial, que corresponde à visualização das formas de onda. Aqui, a gente clica no pré-processamento e a gente topa com essa janela. A gente clica em visualização das formas de ondas e chega nessa janela. Aqui a gente tem o evento por inteiro, o corte do evento por inteiro. Aqui a gente tem o tempo de corte na componente norte, leste e vertical. Aqui a gente tem um espectro. E aqui a gente vai determinar os parâmetros que vamos utilizar para tratar os dados. Aqui a gente tem um filtro, no nosso caso foi utilizado o filtro de 3 a 30 segundos, porque a gente está utilizando fase de baixa frequência. E a razão sinal-ruído, bem aqui. O programa é pré-selecionado essas opções aqui, de 4 a 50, e a razão sinal-ruído de 2.5, mas o usuário pode modificar esses parâmetros. Uma razão sinal-ruído boa seria de 4.5 para cima, que foi o que utilizado nesse estudo. Depois da gente colocar esses parâmetros, a gente pode clicar em Apply e o programa irá aplicar o filtro e irá verificar se o evento está de acordo com a razão sinal-ruído que foi estipulada aqui. Como que o programa vai mostrar isso? Bem aqui em resultados. Ele vai apresentar a razão sinal-ruído que o dado apresenta e irá dizer se o dado segue os critérios que foram estipulados, se as fases estão colapsadas e se a razão sinal-ruído passou de acordo com essa que a gente colocou aqui. Se tiver tudo bem com todos os dados que foram analisados durante todos os dados da estação, a gente pode salvar as configurações e clicar em sair. É importante lembrar disso daqui, porque quando a gente salva essas configurações, ela salva em um arquivo TXT, onde ele vai salvar esses valores aqui de filtro e da razão sinal-ruído, e vai utilizar posteriormente na parte de análise de divisão simples. Depois disso, a gente tem a visualização da qualidade dos dados. Então, o que aconteceu da parte de baixar os dados até chegar na visualização da qualidade dos dados? Vamos supor que a gente baixou os dados da BKS, a BKS possui 281 eventos no total. No pré-processamento inicial, a gente vai aplicar a razão sinal-ruído, que a gente quer, e o filtro. A quantidade de dados vai diminuir, por causa que só vai passar os dados que estão de acordo com a razão sinal-ruído que eu estipulei, e os dados que não estiverem colapsados. Então, o valor de 281 vai diminuir. Então, praticamente, a gente teve uma filtragem de dados que realmente importa para a gente poder seguir o estudo. E aqui a gente vai fazer uma análise de qualidade dos dados para poder avançar com eles. Aqui a gente tem o evento por inteiro, nas componentes vertical, norte e leste. Aqui a componente rotacionada e aqui a componente original. Aqui a gente pode ver que na componente leste a gente tem uma amplitude boa, e na componente norte praticamente não tem uma amplitude significativa. Mas quando a gente rotaciona, a gente observa uma amplitude boa na radial, e na transversal a gente praticamente minimizou boa parte da amplitude que tinha na componente leste. Aqui a gente visualiza o movimento da partícula, como foi dito. Quando a gente tem a anisotropia, o movimento da partícula é praticamente elíptico devido à defasagem das ondas, que é em torno de 1 segundo. Aqui é para o dado todo, ou seja, para o dado todo aqui. Aqui é só para a fase SKS, que está sendo analisada aqui,
e aqui para a fase SKS após um período de 15 segundos. Se isso daqui estiver tudo de acordo e o dado não estiver ruim, a gente clica em Yes e esse dado vai seguir para a parte da análise de divisão simples. A gente vai fazer isso por todos os eventos que tiverem disponíveis para a gente analisar. Feito isso, a gente parte para a desorientação da estação. O programa ele visualiza a desorientação que a estação apresentava durante os anos. Aqui na parte de baixo a gente tem a desorientação plotada e aqui os anos que foram obtidos essas desorientações da estação. Aqui a desorientação foi plotada de acordo com o Beck-Azimuth e aqui o número de medidas juntamente com a desorientação. É calculada uma média desse valor e essa média pode ser utilizada posteriormente. Na parte a gente já saiu da parte de pré-processamento dos dados e agora estamos na análise da divisão de ondas. Caso a análise já tenha sido feita, o usuário já tenha realizado a análise de divisão de ondas, ele só precisa clicar nessa opção aqui, selecionar as opções que vão estar salvas e pode visualizar os resultados, ou se não quiser, se quiser, pode fazer a análise novamente. Caso não tenha feito a análise, ele tem que chegar aqui no pré-processing, que vai pegar os parâmetros daquele TXT que eu falei, que contém a razão sinal ruído e os valores de filtro. Porém, não é necessário, não é via única utilizar esse TXT. Pode ser feito de maneira manual nessa parte de baixo aqui, onde a gente clica aqui, escolhe a estação que está sendo analisada, escolhe o filtro que vai ser aplicado, as janelas temporais que vão ser analisadas, escolhemos o intervalo do φ, que pode ser de -90 a 90 ou de 0 a 180. Aqui, a correção da desorientação da estação. A gente pode utilizar o valor médio que foi calculado aqui na desorientação da estação, ou senão a gente pode utilizar por evento. E por último caso, a gente pode colocar um valor estipulado que a gente queira. Feito isso, a gente clica em OK, faz a análise. Na parte da análise é importante ressaltar que o programa vai realizar de maneira sozinha, vai ser automático, só precisa esperar que o programa faça a análise. Nessa parte da análise, o programa utiliza metade dos núcleos de processador, ou seja, quanto mais forte o processador e quanto mais núcleos ele possuir, mais rápido vai ser o processamento aqui na análise dos dados. Feita a análise, o programa vai fechar a janelinha que ele estava fazendo a análise e vai poder seguir em frente na parte de categorizar os resultados. A parte de categorizar resultados, a gente topa com essa janela aqui, onde nós temos o evento na componente norte e leste, e aqui o evento na componente radial e transversal. Essas linhas vermelhas aqui são esses valores de 50 aqui, ó, que está estipulado aqui. Por que tantas janelas temporais? Para a gente obter uma média boa, ter uma melhor precisão a respeito dos parâmetros que são fornecidos. Aqui a gente tem o movimento da partícula por dado inteiro. Aqui o movimento da partícula apenas para a fase SKS. Aqui para o movimento da partícula, a fase SKS depois de um certo período. E aqui também a mesma coisa. Aqui a gente tem o movimento da partícula original e corrigido. Aqui é feita o método de Silverstein é aplicado aqui, onde a gente tem um mapa de energia, é feita uma pesquisa em grid, e aqui foi colapsado aqui nessa região, e foi determinado que essa região apresenta os melhores parâmetros para minimização da energia transversal. Aqui nós temos os resultados de φ. Nesse caso, o φ foi de -56 e o dt de 1,54. E aqui a gente tem os respectivos erros que são representados para cada parâmetro. Embaixo, o programa ele conta com um fator bastante interessante, que é a redução de energia, que vai dizer quanto foi reduzida a energia na componente transversal. A doutora Miriam, a desenvolvedora do software, ela fez uma série de estudos e análise para verificar o quão bom seria uma redução de energia para classificar um dado como sendo bom, ou se não, good aqui, que a gente tem aqui. E ela concluiu que o valor médio seria de 85%, ou seja, valores que apresentam redução de energia de 85% para cima, a gente classifica como bom. De 50% até 85%,
a gente classifica como médio. De 50% para baixo, a gente classifica como ruim. E aqui a gente tem a opção nulo, que a opção nulo é quando não tem anisotropia, ou seja, o movimento original da partícula ele é linear e o movimento corrigido da partícula vai ser linear. Então, quando acontece isso, a gente classifica o dado como sendo nulo. Aqui a gente tem uma visão geral da análise da estação. Aqui são as quantidades de fases que foram utilizadas, aqui a quantidade de fases SKS, PKS. Aqui a classificação dos dados, quantos dados foram classificados como nulos, ruins, médios ou bons. Aqui a gente tem a opção de modificar o φ, o intervalo do φ. Léo, tenta dar uma adiantada em algumas coisas, porque o tempo já está passando. Tá bom. Para adiantar um pouquinho mais aí. Aqui a gente pode modificar, vai variar de 0 a 180. No nosso caso, a gente escolheu o modelo de uma camada. A gente clica em salvar, baixa em seguida, a gente tem o resultado final. Aqui a gente tem um mapa de redução de energia. Nesse caso, foi para a estação MAL 2, que a redução de energia foi de 88,3, que foi uma redução excelente. E a gente tem os valores de φ, o erro, o valor de dt, o erro e o filtro que foi utilizado, e aqui os eventos que foram levados em consideração. Caso tenha algum evento que esteja prejudicando o dado, a gente pode deletar através da opção de delete fases. Bom, os softwares, a gente tem o SplitWaste e o SplitLab. O SplitLab é incompatível com algumas versões mais recentes do MATLAB, sendo compatível apenas com a versão do MATLAB 2012. O programa não possui atualizações de suporte recentes. A última atualização que ele recebeu foi em 2009. A análise e visualização dos dados deve ser feita para cada evento, ou seja, vai ser manual, não vai ter uma análise o programa não vai fazer uma análise para todos os eventos. O usuário vai ter que fazer uma análise para cada estação. Conta com os erros nas fórmulas desenvolvidas por Silverstein. Em 2013, teve uma pesquisadora que ela revisou as fórmulas por Silverstein e verificou que haveria um erro de derivação e, consequentemente, um erro de sinal. O que isso provoca? Isso provoca que os erros fornecidos pelo programa eram subestimados e não conta com códigos para automatizar determinados procedimentos. A gente colocou em mente a criação de um banco de dados. Então, a função do banco de dados foi tirar a ideia do papel e começar um banco de dados nacional que abrangesse todos os dados obtidos no Brasil. Por enquanto, nessa monografia, o objetivo foi colocar apenas os dados obtidos no estudo, com meus valores aqui, os valores de φ e dt, e posteriormente ele vai ser adensado com mais informações e talvez até com as formas de ondas que foram analisadas. A análise dos dados, aqui a gente tem os valores de φ, dt e os respectivos erros, juntamente com a média redução de energia para cada estação. Os dados apresentam valores médios de 95,37 graus para φ e 0,28 para dt. A média de redução de energia foi de 58% para as 19 estações analisadas, que é um valor muito bom. Na região ecratônica, os valores obtidos foram de 92,77 para φ, 0,57 para dt, 59% para a média de redução de energia, que também são valores muito bons. As regiões fora do crato amazônico apresentam valores médios de 101 graus para φ, 0,73 para dt e 56% para a redução de energia. Aqui a gente tem um mapa que é o que realmente importa no final de todo o estudo, que ele vai apresentar os parâmetros de acordo com fluxos atmosféricos e com os estudos obtidos anteriormente. As retas em azul são os estudos obtidos anteriormente, as retas em brancas são os valores obtidos nesse trabalho, e as retas pretas representam fluxos atmosféricos na profundidade de 225 km. As retas cinzas aqui representam o movimento absoluto da placa. E aqui a gente tem o lineamento transbrasiliano. A gente observa uma boa correspondência dos valores obtidos nesse estudo com os valores obtidos anteriormente, com exceção de algumas estações, como é o caso do Craton São Francisco, nessa estação aqui. Os valores médios para estações presentes na bacia são de 83,67 graus para φ, 0,58 para dt, 53% de redução de energia.
também são valores bons. A ARAG, que é essa estação próxima ao lineamento transbrasiliano, apresenta um elevado valor de tempo de atraso. Normalmente, os valores elevados de tempo de atraso querem dizer que a anisotropia está relacionada a processos orogênicos ou está sendo ditada por estruturas geológicas, e não especificamente pelo fluxo astenosférico. Há uma boa correspondência dos resultados da região cratônica com os estudos anteriores. As estações CGCB e Boave, que são essas estações localizadas no Cráton Amazônico Norte, estão com uma ótima correspondência com o fluxo astenosférico, como a gente pode visualizar aqui. As estações presentes aqui na bacia, a gente vê que dá uma boa correlação com o movimento absoluto da placa, e a gente tem uma contradição aqui, bem aqui na estação ITTB. Esse mapa foi feito por curiosidade, com estruturas geológicas presentes no Brasil, para verificar se haveria alguma estrutura geológica presente nessa região, e foi visualizado que sim, a gente tem uma estrutura geológica nessa região aqui, o que a gente pode inferir que a anisotropia aqui está sendo controlada por uma estrutura geológica. As conclusões. O banco de dados foi montado, apresentando apenas os dados obtidos nesse estudo. Entretanto, o adensamento do banco de dados será realizado posteriormente e disponibilizado de maneira online, tornando-se um banco de dados nacional referente ao estudo de ondas cisalhantes. O único banco de dados que a gente tem é o banco de dados nacional, porém não tem tantos dados a respeito de estudos anisotrópicos aqui do nosso continente, mais especificamente na região cratônica. As direções de polarização rápida e tempo de atraso foram obtidas, juntamente com a média de redução de energia para as estações do norte do Brasil. Os resultados foram obtidos para uma única camada com valores médios de 95,37 graus para Φ, 0,62 dt, e uma redução de energia de 58%, que é uma redução de energia muito boa, levando em consideração a quantidade de estações que foram analisadas. O desvio padrão para a direção de polarização foi de 22,4 e para o tempo de atraso foi de 0,28. Lembrando que o desvio padrão ele indica o quão homogêneos os dados são. Então, quanto mais próximo de zero, mais homogêneos os dados são. Os dados apresentam uma boa correspondência com os valores obtidos anteriormente por outros estudos e, devido à dificuldade de acesso à região cratônica e à carência de estações na região, não dá para chegar a uma conclusão precisa a respeito do desvio da anisotropia e o fluxo atenosférico na borda mais profunda do cráton. Antes de finalizar, há um debate a respeito de como a anisotropia se comporta nas bordas mais profundas do cráton. A gente não tem tantas estações próximas à borda mais profunda do cráton, que é logo nessa porção aqui, ó. Porém, a gente tem estudos realizados aqui no cráton de São Francisco que a gente pode visualizar a anisotropia contornando a borda mais profunda do cráton, que está localizada mais ou menos aqui. Então, caso houvesse mais estações, a gente poderia inferir se a anisotropia estaria relacionada ao fluxo astenosférico ou não. O estudo